Que seu alimento seja seu remédio e que seu remédio seja seu alimento. Já dizia, o famoso Hipócrates, médico da antiguidade grega, amplamente conhecido como pai da medicina. Essa frase nos mostra o quão importante é a alimentação para a nossa saúde e para o funcionamento do nosso corpo. Todo mundo tá careca de saber, que tudo que a gente faz no dia a dia necessita de energia. E essa energia vem do alimento que a gente mesmo come. Através do metabolismo, o organismo transforma nutrientes em energia e em substâncias importantes para o funcionamento do nosso corpo. Por isso, manter uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, é essencial para garantir disposição, saúde e qualidade de vida. Vimos agora para a cozinha para poder falar sobre alimentação, nutrição e digestão dos alimentos e desses nutrientes. Bem, quando falamos de alimentação, estamos falando de algo que está na nossa vida todos os dias. Comer não é apenas, como dizem por aí, para matar a fome. Comer também é cuidar da saúde e dar ao corpo tudo aquilo que ele precisa para funcionar bem. A alimentação é o ato de consumir alimentos, enquanto que a nutrição é a maneira como o organismo aproveita os nutrientes presentes nos alimentos. E isso para produzir energia, crescer e manter o corpo saudável. Os nutrientes são muito importantes porque cada um deles possui uma função específica no nosso organismo. É através dele que nós conseguimos disposição para estudar, ter forças para trabalhar e para fazer atividade física e até mesmo fortalecer a imunidade, acredita? Por isso, faz toda a diferença ter uma alimentação equilibrada e variada para o nosso corpo e para ter uma boa qualidade de vida. Os carboidratos, por exemplo, são considerados a principal fonte de energia para o nosso corpo. Eles estão presentes em alimentos muito comuns no nosso dia a dia, como arroz, pão, macarrão, batata e frutas. Quando consumimos esses alimentos, o organismo transforma os carboidratos em energia para realizar as atividades diárias. Já os lipídios, conhecidos popularmente como gorduras, também têm muita importância. Muitas pessoas pensam por aí que gordura faz mal, mas nós precisamos dela em quantidades adequadas. Os lipídios ajudam na proteção dos órgãos, controle de temperatura e na absorção de vitaminas. Podemos encontrá-los em alimentos como azeite, castanhas, manteiga, peixes e abacate. As proteínas também são essenciais para o organismo. Elas ajudam na recuperação e na construção dos músculos, tecidos e células do corpo. Além disso, participam da formação de hormônios, enzimas e anticorpos, que ajudam na defesa do organismo. Por isso, é importante manter hábitos alimentares saudáveis, consumindo alimentos nutritivos e variados. Afinal, uma boa alimentação contribui para o crescimento, para a saúde e para um bom funcionamento do organismo em toda a fase da vida. Falando agora sobre a digestão. Bem, a digestão é um processo muito importante para o nosso organismo, pois é através dela que os alimentos consumidos são transformados em nutrientes que o corpo consegue absorver e utilizar. Quando nos alimentamos, os alimentos passam por várias etapas dentro do sistema digestório, até serem transformados em moléculas menores, capazes de fornecer energia e ajudar no funcionamento do nosso organismo. Esse processo começa na boca, onde os alimentos são mastigados e misturados com a saliva. A mastigação ajuda a triturar os alimentos, enquanto que a saliva inicia o processo de digestão dos carboidratos. Depois, o alimento segue pelo esôfago até chegar ao estômago, onde sofre a ação do suco gástrico, responsável principalmente pela digestão das proteínas. Logo em seguida, o alimento vai para o intestino delgado, que é a principal região de absorção dos nutrientes. Nesse local, substâncias produzidas pelo fígado, pelo pâncreas e até mesmo pelo intestino acabam ajudando a completar a digestão. Os nutrientes resultantes desse processo atravessam a parede intestinal e são levados pelo sangue para todas as partes do corpo. A digestão transforma os alimentos em nutrientes que o organismo consegue absorver e utilizar. Os carboidratos viram glicose, fonte de energia, as gorduras são utilizadas como reserva energética e as proteínas são transformadas em aminoácidos, importantes para a construção e reparação de tecidos. Assim, o sistema digestório é essencial para o funcionamento do corpo. Bom, eu vou começar pelo intestino delgado. O intestino delgado é o principal sítio de absorção e digestão dos nutrientes. A sua anatomia ela é especializada em maximizar as áreas de contato, e isso é só possível pelas pregas circulares, as vilosidades e as microvilosidades.
A absorção desses nutrientes ocorre por duas vias. Nós temos a difusão simples ou facilitada, onde os nutrientes, como a frutose, por exemplo, eles usam transportadores específicos sem gasto de energia. E nós temos o transportador secundário e primário, que consistem na glicose e na galactose, que dependem do transportador SGLT1. Ele funciona via cotransporte com íons de sódio, consumindo energia de forma indireta. E por fim, nós temos a difusão simples, onde os lipídios eles se difundem livremente pela membrana lipídica após eles serem solubilizados em mícelas pelos sais biliares. O transporte de nutrientes pelo sangue pode seguir duas rotas distintas após passarem pelos enterócitos. Olha, e prestem atenção, porque o fígado ele funciona como primeiro centro e filtro metabólico. Metabolismo é um conjunto de todas as reações químicas que ocorrem no organismo para garantir manutenção da vida. Essas reações permitem que o corpo obtenha a energia, realize o crescimento e também produza substâncias essenciais e mantenha o funcionamento adequado das células e dos órgãos. As reações metabólicas acontecem continuamente no organismo, estão relacionadas nas diversas funções vitais, como digestão dos alimentos, produção de energia, crescimento e reparação dos tecidos, síntese de proteínas, hormônios, enzimas, eliminação de substâncias tóxicas e resíduos metabólicos. O metabolismo defende nutrientes adquiridos pela alimentação e da ação das enzimas, responsáveis por acelerar e controlar as reações químicas do corpo. O metabolismo é dividido em dois processos fundamentais: anabolismo e catabolismo. Anabolismo é um conjunto de reações responsável pela construção e síntese de moléculas e mais compressas. Nesse processo, o organismo utiliza a energia para transformar substâncias simples em substâncias maiores, mais elaboradas. O catabolismo é um conjunto de reações de degradação ou quebra de moléculas para liberação de energia. Nesse processo, moléculas compressas são transformadas em moléculas menores e fornecendo energia para o funcionamento celular. O anabolismo e o catabolismo atuam de forma integrada no metabolismo celular. Dessa forma, ambos os processos trabalham juntos para garantir o equilíbrio, o crescimento e o funcionamento adequado do organismo. A alimentação e o metabolismo estão diretamente ligadas à saúde do nosso corpo. O metabolismo ele é responsável por transformar os alimentos em energia para realizar funções vitais, como pensar, se movimentar e deixar os órgãos funcionando. Por isso, uma alimentação saudável é essencial para garantir a qualidade de vida e um bom funcionamento dos organismos. Uma alimentação equilibrada fornece nutrientes importantes como proteína, vitaminas, minerais, carboidratos e gorduras boas. Esses nutrientes ajudam no crescimento, fortalecem a imunidade, aumentam a disposição e previnem doenças. Quando nos alimentamos de forma saudável, nosso corpo funciona melhor e temos mais energia para o dia a dia. O excesso de nutrientes, principalmente açúcar, pode causar sobrepeso e obesidade. Já a falta de nutrientes pode provocar fraqueza, anemia, cansaço e desnutrição. Por isso é importante manter o equilíbrio na alimentação, evitando os excessos quanto a deficiências nutricionais. A obesidade ocorre pelo acúmulo excessivo de gordura no corpo. Ela pode ser causada pela má alimentação e sedentarismo. Ela pode levar a doenças metabólicas como hipertensão, diabetes e colesterol alto. Já a desnutrição acontece quando o organismo não recebe nutrientes suficientes, prejudicando a saúde e o desenvolvimento. A atividade física ajuda o metabolismo a funcionar melhor, pois gasta energia e ajuda na circulação sanguínea. Além disso, o exercício físico ajuda no fortalecimento do corpo e contribui para a prevenção de doenças. Assim, a alimentação saudável e a atividade física devem caminhar juntas para manter a saúde e a qualidade de vida. Quando pensamos em energia no corpo humano, é comum associarmos o termo imediatamente à disposição para treinar ou ao cansaço no fim do dia. Mas, biologicamente, a energia é uma moeda química estritamente regulada. Hoje nós vamos entender o fluxo dessa energia, desde a sua origem microscópica dentro das nossas células, até os fatores macroscópicos que determinam o nosso gasto metabólico diário. Para começar, vamos falar sobre o motor da vida, a respiração. A respiração celular, esse é o processo bioquímico pelo qual as nossas células quebram as ligações químicas dos nutrientes para convertê-las em energia. Biologicamente útil, a grande protagonista desse processo é a mitocôndria, uma organela especializada onde ocorre a maior parte do fluxo energético e no interior da mitocôndria. Agora, nós vamos para a distribuição de células e tecidos. Uma vez na circulação sistêmica, o sistema cardiovascular distribui os nutrientes. O endotélio capilar nos tecidos alvos expressam enzimas ou transportadores hormonais dependentes que permitem com que as células captem e peguem o que precisem para manter as suas funções vitais. A biossíntese é o conjunto de reações metabólicas que constrói moléculas complexas a partir de precursores simples que geralmente demandam energia em forma de ATP. Esses nutrientes absorvidos são meio que transformados em tijolos do organismo. Nós temos as proteínas, que elas são fundamentais para a plasticidade muscular, a renovação celular, a síntese de colágeno e a produção de enzimas e hormônios.
Os lipídios, eles são essenciais para a formação das membranas celulares e das bainhas de mielina no sistema nervoso. E os minerais, como o cálcio e o fósforo, formam a matriz mineral hidroxiapatita dos ossos e dos dentes. Especificamente, através dos ciclos de Krebs e da cadeia transportadora de elétrons que ocorrem a produção massiva de ATP, o trifosfato de adenosina. O ATP é a verdadeira moeda corrente de energia do organismo. As nossas funções celulares, como a contração muscular ou transporte ativo de íons, não conseguem utilizar a glicose diretamente. A glicose precisa ser metabolizada para que o ADP receba um grupo fosfato transformando-se em ATP e amenizando energia nessa ligação quando a célula precisa trabalhar. Ela hidrolisa esse ATP, liberando energia contida ali. E onde vem o combustível para isso? Dos nutrientes, dos carboidratos convertidos em glicose. São a via preferencial e mais rápida para a glicose. Os lipídios, ou ácidos graxos, representam o nosso estoque mais denso, o processo de beta-oxigenação. Quebra essas gorduras e gera uma quantidade significativamente maior de ATP por molécula, embora de forma mais lenta, já as proteínas e seus aminoácidos atuam majoritariamente na função estrutural, sendo recrutados para os fins energéticos apenas em condições extremas de depleção de glicogênio ou jejum prolongado. Dito isso, que seu alimento seja seu remédio e que seu remédio seja seu alimento.